Então, meus amores, a gente vai falar um pouco sobre distribuição da população brasileira. E o que ela tem a ver com a baixa densidade demográfica? Tudo. Por quê? Lembra que eu acabei de falar, que a densidade demográfica ela não tem a ver necessariamente com o tamanho da população, assim como ela se distribui. A população brasileira, uma das características muito fortes da população brasileira é que ela se concentra principalmente na faixa litorânea. E o que seria essa faixa litorânea? A faixa da extensão territorial do Brasil que fica perto ou próximo ao mar, ao oceano. Por exemplo, o nosso amado e querido Rio de Janeiro, como está aqui, tá? Então a gente pode ver aqui Rio de Janeiro, Salvador e outras capitais de estados que localizam-se perto da faixa litorânea. Mas, professor, o São Paulo é a maior cidade do Brasil e a cidade mais populosa também. Como que São Paulo é uma cidade que é a mais populosa e não se concentra próxima à faixa litorânea? Gente, São Paulo, apesar de não estar colado ao mar, ele também pode ser considerado próximo à faixa litorânea. E além disso, lembra que eu falei sobre o Sudeste? O Sudeste é a região do país que mais tem população. A maior população do Brasil concentra-se no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Beleza? Beleza. E por que isso acontece, né? A gente pode perguntar, por que isso acontece? Por conta de uma herança colonial. Mas como assim, professor? Quando os portugueses chegaram, eles não chegaram pela faixa territorial, pela faixa terrestre, né? Por aqui, pela parte continental. Eles chegaram pela parte litorânea e começaram a se colocar naquele lugar, assim. Lembra que eu falei sobre as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias, se vocês lembrarem bem, elas se localizavam próximo ao mar. E desde então, desde essa herança colonial, a gente pode entender que o Brasil tem essa concentração na faixa litorânea porque o seu desenvolvimento na faixa litorânea é muito maior do que na parte continental, mais adentro do país. Beleza? Beleza. Eu acabei de falar sobre desenvolvimento e antigo, quanto mais antigo, maior o desenvolvimento, e tá aqui. Por que eu estou colocando isso? Gente, países que têm muitos anos de história, por exemplo, principalmente os países da Europa, que têm uma duração de história muito longa, um processo de industrialização muito longa, não foi um processo tardio e rápido que nem o nosso, eles tendem a ter um desenvolvimento maior do que o nosso, um desenvolvimento além de questões industriais, mas em questões mesmo populacionais e tudo mais. O que eu quero dizer com isso é que quanto maior a população, quanto mais antiga a população, maior vai ser o desenvolvimento. O Brasil só tem pouco mais de 500 anos de história. Isso na historiografia é pouco tempo, não é muito tempo, tá bom? Pra gente pode parecer muito tempo, mas pra historiografia é pouco tempo. Beleza? Beleza. Então agora a gente vai trabalhar um pouco a atual população brasileira. Quais são as características dessa população brasileira? Quais são as nossas características? Porque nós fazemos parte dessa população também. Quando a gente estuda geografia, lembre-se, a gente estuda nós mesmos. Beleza? Então, gente, a expectativa de vida no Brasil hoje é de 74 anos, tá? Até a década de 60, a expectativa de vida era de 48 anos, tá bom? Então, a partir da década de 60, a gente tem um boom na expectativa de vida por vários fatores, principalmente o processo de industrialização começa a ser muito mais forte e as pessoas começam a vir para os centros urbanos. E o que acontece nos urbanos? A gente tem mais atendimento médico, as pessoas não morrem por doença, por falta de saneamento básico, algumas, né? Porque mesmo nos centros urbanos a gente ainda tem questões de saneamento básico e tudo mais, só que no geral a população aumenta porque também aumenta-se várias questões. E com isso, se a gente tem uma população mais velha, que vai envelhecer mais tardiamente, o que a gente vai ter também? Maiores gastos com políticas públicas para idosos. Ou seja, sabe esse debate todo da Previdência? Tem a ver com isso, entendeu? Além disso, a gente vai começar um exemplo muito clássico de políticas públicas para idosos, não só políticas públicas, mas como a televisão ela se molda isso, é que há mais ou menos 15 anos atrás, a programação matinal da Globo, por exemplo, era principalmente de desenhos da Globo, da Record, do SBT. Então eram muitos desenhos de manhã. Por quê? Tinham muitas crianças. Hoje em dia, eles estão vendo que a população de idosos aumentou. Então quais os programas que a gente tem de manhã? Bem-estar, programa de velho. A gente tem Mais Você,
e Encontro com Fátima Bernardes. Então, vários programas que são principalmente voltados para um público um pouco mais velho, a partir dos 50, 55 anos. Entenderam? Beleza. Então, outra coisa, 84% da população é a população urbana. Vocês sabiam que até a década de 49% da população brasileira vivia nos campos, na parte rural? Então é muita gente. E do nada, da década de 50, eu falei aqui que a década de 50, na década de 60 a gente já tem muita gente indo para a região urbana. É muito rápido. Quando eu falo de processo tardio de industrialização, é exatamente isso que eu falo. Mas a gente vai ter uma aula de indústria só para falar sobre isso, vocês vão amar, eu espero. Além disso, hoje em dia no Brasil a gente só tem 9,6% da população que é analfabeta. Isso é um número muito baixo. Veja que no começo do século XX, a gente tinha uma população de mais ou menos 80% analfabeta, tá? E hoje em dia nós temos apenas 9,6% da população que é analfabeta. A gente ainda deve batalhar. Gente, analfabetismo são pessoas que não sabem ler, que não aprenderam a ler, tá bom? Então, essas pessoas, a gente ainda tem muito que trabalhar, o ideal é que não chegue nem a 1%, mas 9,6% é um número muito otimista, beleza? Em Cuba, por exemplo, a gente tem uma população de 0% de analfabetos. Em Cuba não existe analfabetismo. Os mendigos de Cuba são alfabetizados, para a gente ter uma noção. E, além disso, uma outra questão muito importante é a taxa de mortalidade infantil. O que seria isso? Antigamente, havia um processo muito grande de bebês que nasciam mortos, por várias questões, ou que nasciam mortos ou que morriam logo em seguida, com menos de 1 ano de nascidos. Então, várias doenças que atingiam os bebês, porque não tinha vacina, saneamento básico e tudo mais, faziam com que a taxa de mortalidade fosse muito alta. Então, hoje em dia, a taxa de mortalidade no Brasil, não está escrito aqui, mas é um dado, IBGE também, a taxa de mortalidade no Brasil é de 22 crianças nascidas mortas para 1.000 nascidas vivas. Então, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é muito pouca. Isso é muito bom, um ponto muito positivo. Tá bom? E uma parte importante para falar sobre religião é que a maior parte da população brasileira é uma população católica. Porém, contanto, entretudo e todavia, a gente pode perceber que essa população está começando a mudar. Por quê? Por conta do movimento evangélico, principalmente neopentecostal. Então a gente vai ter um processo, agora temos líderes que se declaram abertamente evangélicos e tudo mais, e que está crescendo vertiginosamente o número de cristãos protestantes no Brasil. Beleza?